Olá, pessoal, boa noite. Mais uma vez aqui. Hoje, de uma forma diferente, mas que já fizemos isso outras vezes, que é resolvendo situações, né? Situações essas que vocês vão passar no dia 25 de maio, que é a sua prova. Mas resolvendo algumas questões da banca IDECAM em cima daquilo que nós estudamos durante essas 2 últimas semanas. Tá? Nós estudamos hipertensão, diabetes, registros também em relação a DPOC, e dentre outras doenças prevalentes na primeira infância, e também estudamos as doenças transmissíveis. Então, eu trouxe para vocês algumas questões nessa demanda, né? Trabalhando os sintomas, sinais clínicos do paciente, para que a gente consiga aí ver se estamos indo no caminho certo, tá bom? Vamos iniciar agora. Eu vou já passar o gabarito para vocês. Na verdade, eu corrijo e no final já deixo o gabarito lá também disponibilizado no grupo, tá? Por agora, nós vamos corrigir de forma que, porque você errou, você vai entender o motivo, tá? Assim eu espero. Lembrando, tá, pessoal, que aqui temos questões da banca IDECAM, que são questões de concursos de 2014, 2016, 2020, 2022. Geralmente as bancas, elas costumam, né, trazer uma estrutura nova nas questões que elas já utilizaram de outra vez, né, de uma outra oportunidade. Lembrando que essa aula já está sendo gravada, tá? Qualquer dúvida que vocês possam vir a ter, vocês deixem para tirar no final, ou se for algo que seja situado na questão do questionamento, vocês podem conversar aqui, tá bom? Evitem, quando nós estivermos trabalhando simulado, explanar algo que não esteja de acordo com o assunto, combinado? Então vamos lá, vou aumentar aqui um pouquinho. Já disponibilizei para vocês, né? Então vai ficar melhor também para que vocês consigam visualizar aí, tá? Eu acredito que todos que estavam lá já estão por aqui, né? Já está conseguindo visualizar. Então vamos lá. Nossa primeira questão aqui da banca prova do dia, aliás, uma prova de 2016 da banca IDECAM, tá? Prefeitura de Conquistas. Enfim, tem aqui o enunciado da prova, né? E aí vocês vão vendo que é tudo muito também do que você viu ontem, né? A enfermagem, como nós estudamos que a enfermagem, dentro da humanização, ela é ciência envolvida com o trabalho da técnica, né? É uma ciência que continuamente, claro, ela está sempre andando de acordo com aquilo, favorecendo o paciente e o que é melhor para ele, tá? Então, sempre vocês vão estar atentos às atualizações referentes à enfermagem, tá bom? Então, por mais que a banca ela coloca aqui questões básicas de 2016, o SUS ele é um só, tá? As transformações que têm acontecido é para melhoria. E nós teremos essa aula, né, das atualizações da Lei 8080/90 na segunda-feira, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: acerca da dengue, estamos falando então de uma doença o quê? De arboviroses, né? Então, que repercute bastante nos concursos públicos, sempre tem uma demanda sobre este assunto, e é importante que nós estejamos atentos a essas questões também. Então, vamos lá falar um pouquinho da dengue. Ah, professora, a senhora não falou de dengue. Doenças, quando nós estamos trabalhando as doenças específicas, né? Arboviroses, nós estamos trabalhando qualquer tipo de doença nesse sentido, né? Então, dengue, chikungunya podem aparecer. São doenças aí emergentes, né? Doenças que estão ali afetando a saúde pública no total, né? Então vamos lá. Acerca da dengue, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Em relação à dengue, a infecção pelo vírus da dengue pode ser sintomática ou assintomática.
A doença pode se manifestar em 3 fases clínicas: febril, crítica e de recuperação. A maior parte dos casos graves ocorre por consequência do extravasamento plasmático. A queda progressiva do hematócrito é um dos sinais de alarme da doença. Então, vocês vejam bem que tem aqui situações onde você tem que ter um bom entendimento aí, relembrar um pouco da bioética, da biologia, né, que nós estudamos ali lá no comecinho, dentro da fisiologia, anatomia, de enfermagem. A gente lembra um pouco sobre microbiologia, então a gente lembra ali de plasmático, né, hematócritos, o que é, quais são os canais ali que nós temos no nosso organismo que nos auxiliam, né, para o controle, por exemplo, das hemorragias, né? Então, tem algumas questões aqui que você vai realmente lembrar lá do passado, de quando você entrou aí na enfermagem, né? Então, vamos fazer o seguinte: a gente vai observar aquilo que não tem, que olhando para essa questão, é algo que está totalmente fora do contexto, tá? Nós sabemos que a dengue é uma doença que é uma patologia, né? Que tem um vetor e nós somos o hospedeiro. É o hospedeiro final, né? O vetor é o Aedes aegypti. E aí, essa doença ela tem uma transmissibilidade do vetor para o hospedeiro, né? Mas ela não é uma doença transmissível, porém é uma doença acerca de saúde pública, é uma doença de notificação compulsória. Então, enquanto doença de notificação compulsória, nós, enquanto técnicos de enfermagem e enfermeiros, devemos ter a habilidade de reconhecer os seus reais sinais e sintomas. Porque ontem nós trabalhamos a questão da urgência e emergência e nós vamos atender pacientes no sentido de entender o critério de prioridade dos seus atendimentos uma UPA, numa situação extra-hospitalar. E é preciso que eu entenda quais são, no mínimo, as questões sintomáticas e das clínicas, né, da dengue. Então, vamos lá. A infecção pelo vírus da dengue pode ser sintomática ou assintomática? Claro que sim. A dengue, ela tem um período de incubação, assim como da maioria das doenças, né? E é uma doença que ela tem, sim, o poder de ser mascarada. Então, ela é uma doença que ela pode, sim, causar uma situação de sintomatologia, ela pode causar sintomas ou não. Isso aqui está bem claro, é bem tranquilo de você responder essa questão, até porque tem pessoas que têm dengue, gente, e vai para o hospital com, assim, uma coriza, ou vai investigar uma outra situação. Quando chega lá, faz o exame de hematócritos, né? E tem uma alteração lá. E aí ele descobre que está com dengue. Ou ele está simplesmente com um prurido, né, no corpo. Aí vai para uma UPA, faz e tem lá todos os indícios para ser, por exemplo, uma alergia e ele está com dengue. Então, ela pode ser sintomática ou assintomática, inclusive pode passar por você despercebidamente. É uma doença aí que podem ser mascarada nesse sentido, tá? Então, essa primeira questão é uma questão verdadeira, né? Eu posso marcar ela aqui com sim, positivamente verdadeira, essa primeira questão, ela pode ser sintomática ou assintomática, ok? Então, vamos colocar um V aqui. Eu já vou respondendo de imediato, tá? Para ganharmos tempo e vocês já irem observando as questões que vocês responderam, tá? A doença pode se manifestar em 3 fases clínicas: febril, crítica e de recuperação. Sim, né? Nós sabemos que... Quem está falando? Belita, não. Oi? Belita, sim, eu disse, é verdadeiro. Sim, sim. Pronto. Então, a questão B, aliás, a questão B, né? Vamos dizer assim, a A é a primeira que eu coloquei ali. Vamos sintetizar como se fosse A, B, C e D, para a gente ficar bem esclarecido, tá? Então, a doença, ela sim se manifesta em 3 fases iniciais. Na verdade, iniciais e com final, né? Ela tem a fase febril, que chega a até 38, 38,9.
E a fase, no caso febril, né, 37, vai chegando a febre e a questão da pirexia, tá? Em alguns casos mais graves. A fase crítica é chegada a uma situação onde o paciente pode ter alguma admoestação mais grave, né? Que nós sabemos que é a fase dos anticoagulogramas, que o paciente ele não vai ter condição de coagulação e ele pode ter algumas hemorragias, tá? Então, são pacientes que podem ser susceptíveis a esse tipo de situação ou não. E a fase de recuperação, óbvio, né? Porque o paciente, ele tem situações graves, porém, ele tem também a fase de recuperação. Então, como toda doença, nós temos uma fase de recuperação. Então, a B, não vamos ver aqui, né? A B, a segunda questão está correta. Vamos ver se quem é que está ganhando aqui. Por enquanto, aqui nós temos a A e nós temos a B. A C e a D, nós já vimos que a primeira, ela está dizendo que é falsa, então a gente já descarta. A D, ela está dizendo que descartamos também, porque ela está dizendo que a primeira é falsa. A A diz que a primeira é falsa, é verdadeira, está correta, mas ela fala que a segunda questão está errada, então essa daqui também já está descartada. Achamos o gabarito da questão e vamos entender por que a B da questão 1 está correta. Por quê? Porque a terceira questão diz o seguinte: a maior parte dos casos graves ocorre por consequência do extravasamento plasmático. Muito bem. Esse extravasamento plasmático nada mais é do que as hemorragias. É quando o sistema, né, do plasma, né, das questões plasmáticas, eles ocorrem o extravasamento. Algumas pessoas, inclusive, elas chegam a apresentar as petequias, né, pelo corpo por conta desse extravasamento plasmático. E aí, com isso, apresentam as progressivas situações de hemorragia, tá? Então, sim, é derivado do plasma, é o sangue plasmático que tem o extravasamento e por isso as questões hemorrágicas. Então, essa questão está correta, tá? Gabarito B da questão 1. Já a última, a queda progressiva dos hematócritos é um dos sinais de alarme da doença. Não necessariamente, os hematócritos eles não vão ter uma queda progressiva, eles vão ter, na verdade, eles não vão ter nenhum declínio inicial, tá? O que nós vamos observar na questão de exames é justamente a queda plasmática, é o nível, né, de plasma do sangue, que ele vai ficando muito mais coagulado e a gente não tem uma resposta positiva. Então, letra B, questão 1, tá? Vamos para 2. Os casos de dengue grave podem evoluir para o choque, que ocorre primariamente devido a... Nós estudamos ontem, justamente, em relação ao choque, né? Choque de N situações. Daquilo que nós vimos ontem, por que você acreditaria, apesar de que não estudou, vamos dizer assim, dengue, mas por que a dengue ela poderia provocar uma questão a nível de choque, né? E que tipo e por que isso iria acontecer? Então, a questão 2, ela está bem clara. Pode acontecer, né? Podem sim evoluir para um choque. Mas por quê? A, falência cardíaca. B, vasodilatação periférica. C, extravasamento de plasma. D, baixa oxigenação dos tecidos. Nós já temos aqui de cara a nossa questão, porque a primeira respondeu ela. Nós temos uma falência cardíaca, claro, todo paciente que vai evoluir para um choque, ele vai ter falência cardíaca. Então, não é a falência cardíaca que provocará o choque em si nessa questão, porque tem algo antes que vai acontecer para que ele haja com a falência cardíaca. Então, não é necessariamente a falência cardíaca, ele começa antes, tá? A vasodilatação periférica não é porque não são nas periferias, no caso da periferia, né, do nosso paciente, que nós vamos diagnosticar uma situação de choque. Lembra que nós falamos que quanto mais centralizado essa questão cianótica, por exemplo, você vai observar ali a pouca, né, vasodilatação do paciente com um contexto geral bem mais central é perigosa, então não se trata da vasodilatação periférica, tá? Nós não estamos falando de periferia, então essas duas questões já estão erradas. Extravasamento de plasma
sim, é correta essa questão, porque nós temos ali, por conta do extravasamento de plasma, as hemorragias, tá? Que são as causas mais graves da dengue. Baixa oxigenação do tecido, sim, a baixa oxigenação do tecido já é uma situação que vai acontecer pós-hemorragia. Então, você tem que entender o seguinte: aqui está falando da questão que podem evoluir para o choque, mas que ocorre primariamente. Então, ele está dizendo que primeiro vai acontecer uma situação. Primeiro, eu vou ter um extravasamento de plasma, para depois, não é que não vai acontecer tudo isso. Se não for cuidado, se não for assistido, como aquele paciente que nós assistimos ontem, aqui vai acontecer a baixa oxigenação, vai. Vai acontecer vasodilatação periférica? Vai, porém, depois ela vai centralizar para ocorrer a falência cardíaca. Mas quando eu pergunto primariamente, ele está querendo se referir àquilo que vai acontecer primeiro. Então, primeiro, eu vai ter a hemorragia, para depois você ter aí a questão do choque, que no caso pode ser um choque hipovolêmico, baixo débito, né? Débito sanguíneo, tá? Então, questão 2, gabarito C. 3. Então, vamos lá. A definição de caso com suspeita da febre do vírus Zika, que também é uma doença, né, comunitária. Doença transmitida principalmente pelo Aedes aegypti. E Aedes albopicus, né, é feita quando o paciente apresenta exantema. Lembra do exantema que nós vimos nas doenças da hanseníase, né? Nós vimos questões de ferida, o que é exantema, a diferença de exantema para determinadas placas, enfim. Então, o exantema é uma das situações ali que são apresentadas no vírus, né, da Zika. Então, vamos lá. Apresenta exantema e tem um tracinho, mais alguma coisa, né? Que tipo de exantema é esse? Acompanhado de 2 ou mais dos seguintes sinais e sintomas: febre, hiperemia, né? Que no caso é uma vermelhidão conjuntival com secreção, que pode ter aqui uma situação de uma inflamação nos olhos, né? Que são as conjuntivites, inflamação das conjuntivas. Prurido, politalgia ou edema periarticular. Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. Tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui uma situação, né? Uma situação que traz para a gente uma terminologia que a gente talvez não conheça, que é o exantema. Dentre outras terminologias, nós temos aqui prurido, né, que a gente já conhece bem, polialtragia, edema periarticular. Então, quando eu tenho essas questões, gente, e eu não tenho uma boa demanda de um acompanhamento dos termos técnicos da enfermagem, isso pode simplesmente acabar com a minha prova. É importante que eu esteja dentro da terminologia, consciente das terminologias, para que eu consiga desempenhar um papel fundamental aqui de compreender essa questão. Aqui ela está querendo dizer que você tem que. Se ele está falando para você que ela apresenta um exantema, o que é um exantema? O exantema seria uma petequia, seria um purpúrico, um pápulo vesicular ou um máculo papular pruginoso. E aí você fica, não, eu nunca ouvi falar em purpúrico, pápulo vesicular e nem maculoso pruginoso. Não nas aulas da professora Francine. E o que se refere a exantema só pode ser algo derivado de pele, tá? E exantema, são aquelas manchas que aparecem na pele mais avermelhada, que simbolizam uma petequia, que são aquelas manchas maiores. Os purpúricos são aquelas cores vermelhas, né? Porém, elas não são referidas a nenhum tipo de doença. Purpúrico na verdade, nenhum tipo de vírus. Purpúrico é uma doença aclamada ali como púrpura. Então, não seria o purpúrico. O pápulo vesicular seria o quê? Seriam aquelas pápulas, por exemplo,
que nós ferimos, né, para machucar o bebezinho para fazer a intradérmica. Então, não tem nada a ver, tá? Já o máculo papular pruginoso é um tipo de doença também da pele que não tem nada a ver com algo que se representa ali através do vírus da Zika. Então, eu estou eliminando esses três porque esses três aqui são doenças por consequência ali, né, que não tem nada a ver com o vírus da Zika. Então, obviamente que o correto é a letra A, por quê? Porque é o único que se assemelha ao exantema, derivando-se da mesma situação e não de doenças. Nós estamos tratando aqui de três tipos de doenças. Uma papulovesicular, porque eu tenho ali uma infecção. Então, se eu estou tratando de infecção papulovesicular, e lembra que a gente falou de vesículas, vesículas estão se referindo a edemas bacterianos. Então, Zika é promovida por um vírus, né? Vírus da Zika. A doença transmitida por um vírus através do mosquito Aedes aegypti. Então, a questão da letra 3 é a petequial, tá? Exantema petequial. Quando vocês forem ver a nossa aula de rancenias, e vocês vão lembrar dos exantemas, ok? E também tuberculose, a gente já falou sobre isso. Então, vamos para a próxima, questão 4. A síndrome gripal, ou seja, gripe, uma manifestação clínica da influenza, se caracteriza pelo aparecimento súbito de febre, ainda que referida, né? Ou seja, a pessoa está dizendo que tem febre. Mialgia, são dores, né? Dores musculares. Dor de garganta, tosse, fadiga. Na ausência de outros diagnósticos, tá? Então, o surto de síndrome gripal é melhor definido segundo critérios do Ministério da Saúde como ocorrência de. Mais uma questão aqui de doenças, né? Doenças da comunidade. Nós falamos sobre as doenças que podem ter ali uma situação de urgência, pode acontecer, né? Então, com relação ao Ministério da Saúde, como é que nós entendemos essa questão de surto gripal, né? Como é definido um surto, tá? Vamos lá. A questão 4. Casos de síndrome gripal em uma comunidade, ou seja, na rua ou bairro, com intervalos de até 7 dias entre as datas de início dos sintomas. Vocês acham que um surto, né? Nós tivemos surtos aí da Covid, por exemplo, que se expandiu, né? Um surto, ele começa ali numa situação de rua ou bairro, tem um intervalo ali de até 7 dias entre as datas de início dos sintomas. O que é que vocês acham? Vocês lembram aí das questões, né? De como nós nos resguardávamos, né? E como eram essas questões de restrições para não ter a questão justamente do surto e a proliferação dos vírus. Então vamos lá. Não sei se essa questão está correta. Vamos para B. Caso de síndrome gripal em uma comunidade, rua ou bairro, com intervalos de até 14 dias entre as datas de início dos sintomas. Então, depois de 14 dias, você acha que já posso dizer que essas pessoas estão aí convivendo em um surto? Porque eu tenho aqui um tempo mínimo e aqui eu já tenho um tempo mínimo maior, né? Entre as datas do início do sintoma. Então, seria para menos ou para mais que eu posso indicar que tem um surto, tá? C. Pelo menos 3 casos de síndrome gripal. Olha aí, eu já tenho aí uma situação que está me dando uma quantidade de pessoas doentes, infectadas, tá? Então, isso aqui é muito importante. Para eu entender o que é um surto, eu tenho que ter um número, né? Então, eu já vou descartando essa A e essa B, porque ela só está me dando casos. E com casos dentro da ciência eu não trabalho, tá? Eu preciso ter número explícito para entender a teoria da conspiração que tem contra mim nessa prova, tá? Então, vamos lá. Eu tenho a letra C aqui, como eu já estou agarrando, e eu já vou eliminar essas duas questões. Porque em uma prova de concurso, sempre vai ter uma mais correta que a outra, tá? Você pode ter até 3 questões corretas, mas uma vai estar mais completa, tá ok?
Então, vamos lá. Pelo menos 3 casos de síndrome gripal em ambientes fechados ou estritos, com intervalo de até 7 dias entre as datas de início dos sintomas. Pode ser. Eu tenho aqui 3 casos e tenho aqui um intervalo de até 7 dias para que eu consiga observar se tem um surto aí dentro desse local restrito, tá? Vamos lá. D. Pelo menos 10 casos de síndrome gripal em ambientes fechados ou restritos, com intervalos de até 7 dias entre as datas de início dos sintomas. Então, veja bem, pessoal, aqui, ó, eu tenho 2 questões muito parecidas, tá? Mas o que vai distinguir que uma está mais correta que a outra é justamente o numeral. Eu tenho 3 e 10 casos. Você acha que num ambiente fechado, com intervalo de até 7 dias, eu posso dizer que uma comunidade está em surto com apenas 3 casos? Não. São com até pelo menos 10 casos ou mais ali, dentro de um período de 7 dias, em ambientes que estão fechados. Ou seja, numa escola, por exemplo, você está estudando ali, não necessariamente todos vão gripar, né? Você vai ter ali uma questão de você está gripado aqui e tem mais 20 colegas, né? Aqui atrás de você estudando. Você vai espirrar, eliminando o vírus. Uma, duas, três, 4 pessoas ficam gripadas e elas vão transmitir isso aqui em até 7 dias para os demais. Quando esses 7 dias passarem, elas vão estar melhores. E essas pessoas que estão aqui, que foram infectadas, 7 dias depois vão aparecer doentes. Porém, elas vão aparecer doentes num prazo talvez maior. Se passar desse prazo, eu não tenho surto, entendeu? Se estiver dentro do prazo de 7 dias, e dentro desse prazo de 7 dias, esse vírus conseguiu contaminar mais de 10 pessoas, eu tenho uma situação aí caracterizada como um surto, tá? Então, questão de gabarito da nossa prova, né? Questão 4, gabarito letra D, questão correta, ok? Vamos para a próxima. Questão 5. Doença endêmica no Brasil causada por um agente viral. Então, nós falamos de endemias essa semana e nós trabalhamos sobre essa doença. Vamos ver se nós lembramos aí. Na verdade, não vão aí se automutilar, tá? Tem que ter cuidado com essas situações para vocês não se mutilarem. Então, vamos lá. 5. Doença endêmica no Brasil causada por um agente viral, cujo número de casos vem declinando devido à cobertura vacinal dada na criança ao nascer. Trata-se de A. Rubéola, B. Rotavírus, C. Hepatite B e D. Tuberculose. Eu gostaria de abrir o microfone e ver se alguém poderia colocar, até mesmo no chat aqui, qual é o gabarito da letra do número 5 para mim. E aí, o que vocês responderam? Eu respondi B. Letra C. Gabarito C, hepatite B. Muito bem. Quem mais? Muito bem, olha aí. Gente, muito interessante essa prova, né? Porque, prestem bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Não espere que vai cair justamente o que você estudou, porque não vai. Vai cair o que você estudou para você eliminar aquilo que você não estudou. Porque se você estudou e você sabe, por exemplo, que uma doença endêmica, né? Que estava ali dentro das endemias e é uma doença ainda de protocolos, é uma doença que eu estou falando de uma doença viral, então muitos poderiam ter respondido a tuberculose, né? Tuberculose não é uma doença viral, é uma doença bacteriana, né? Não é isso? É bacteriana, pessoal? E aí, quem consegue me dizer se a tuberculose é uma doença bacteriana? É uma doença bacteriana. Mais alguém?
Muito bem, gente. É sim, pelo Mycobacterium tuberculosis, lembra? Então, sim, é um bacilo de Koch, porém, o bacilo, né, ele é tramitado ali no organismo do paciente, é uma bactéria, então é bem lembrado isso aí. Rubéola, né, é viral, porém, ela ainda causa alguns danos e não é fornecida à criança, né, na fase ao nascer. Nós sabemos que o rotavírus também não é concedido à criança ao nascer. Ele, na verdade, é uma via oral e esse rotavírus não poderia ser ao nascer, obviamente. A tuberculose é uma das doenças, é uma das vacinas que nós realizamos na criança não ao nascer, mas ainda na fase, né, das primeiras 48 horas. Então, você poderia se confundir na prova. Obviamente que você não vai, porque você é um aluno que estuda. Então, gabarito C da questão 5. Meus parabéns, muito bem. Vamos continuar. Entre as doenças de notificação compulsória listadas a seguir, não é uma endemia classificada como parasitária. Qual dessas aqui não seria uma doença parasitária? Diante de tudo aquilo que nós já estudamos, que são doenças, né, prevalentes, daquilo que vocês viram em microbiologia, por exemplo, e também vimos em algumas situações aqui em nossos estudos. Na questão 6, qual dessas aí não é uma doença parasitária? Sífilis congênita, leishmaniose visceral, leishmaniose cutânea, doença de Chagas em sua fase aguda. E aí, pessoal, a sífilis, ela é o quê? A sífilis, pessoal, é uma doença que ela não é uma doença parasitária, tá? É uma doença o quê? Infecciosa, né? E ela é transmitida por relações sexuais. Não é isso? Ixi, estou escrevendo mal, viu? IST. É uma infecção, né? Sexual. Então, e eu tô falando de uma doença parasitária que ela, tipo assim, ela depende do organismo vivo para se manter vivo também, né? Então, ela é uma doença que ela vai estar ali habitando numa situação que vai agregar algo para ela, né? Na verdade, a sífilis, ela não faz isso. Então, tá fora de cogitação, não é a sífilis. A leishmaniose visceral, nós sabemos que não é, porque a leishmaniose visceral é uma doença que ela afeta, né, as situações viscerais, as vísceras, né, do paciente, e ela não é um parasita. Porém, a leishmaniose cutânea, ela habita onde, gente? Na pele. Ela habita de forma parasitária, tá? Ela vai agregar-se à pele do paciente, causando aquelas afecções e infecções que não tem, se não tiver um tratamento, ela pode se tornar uma doença o quê? Crônica. Então, sim, o gabarito da letra do número 6 é a questão C. Doença de Chagas não é uma doença também parasitária, tá? Todo mundo sabe que a doença de Chagas não é parasitária, ali é doença transmitida, né, também por um vetor, tá? Então, muito bem, eu acredito que vocês acertaram essa daqui, né? Porque é bem facinho. Questão 7. Vamos lá. Agora nós vamos adentrar, eu coloquei algumas questões para vocês ficarem se vitimizando. Eu não vi isso, eu não vi isso, eu não vi isso. Mas às vezes vocês veem a questão de como vocês estudaram, tanto na sua escola ou aqui, vocês vão vendo aquilo que você estudou e vai descredibilizando algumas questões aqui que não tinha nada a ver com aquilo que você viu, né? Então, vamos ver um pouquinho do que nós vimos, que é a hanseníase. Questão 7. Aqui mais uma questão, né, da IDECAM. A hanseníase é uma doença infecciosa de baixa letalidade e mortalidade. As regiões centro-oeste, norte e nordeste são consideradas mais endêmicas em relação às demais regiões do Brasil, com áreas de importante manutenção de transmissão.
sobre esta doença é incorreto afirmar. Eu estou procurando uma questão que está errada e tudo isso aqui, tá? Daqui, ó, de transmissibilidade para trás, é encheção de linguiça, tá? O que ele está querendo simplesmente saber é o que é errado sobre a hanseníase. Só isso. Então, se você estudou hanseníase, nós saberemos responder juntos que questão está correta, tá bom? A. É uma doença de notificação compulsória? Eu acredito que vocês vão acertar essa questão, tá? Por isso que eu vou perguntar. B. O tratamento deve ser realizado em regime ambulatorial. C. O período de incubação é em média de 2 a 7 meses. D. O agente etiológico da doença é a única espécie de micobactéria que infecta os nervos periféricos. E aí, pessoal, qual foi a resposta que vocês colocaram nessa questão C? Nós estudamos essa questão sobre a hanseníase, né? Então, eu quero que vocês acertem. Vamos lá. O que é incorreto sobre esta doença? Tem alguém me respondendo? Deixa eu ver. Eu também achei que esse número 6 aí fosse a não parasitária. No caso, eu tinha marcado sífilis, como ela não é uma doença parasitária. Interessante, né? E a 7? A 7 eu tinha marcado a letra A, mas você me pegou com essa história aí de a única espécie microbacteriana. Porque, assim, eu sei que ela atinge os nervos periféricos, mas não sei se ela é a única que faz assim. Marina perguntou com relação a 6. Sim, Marina. É sim, é classificada como parasitária, tá? Não é uma endemia classificada como parasitária. Então, nesse caso, a sífilis não é um parasita, ok? Então, a gente não pode colocar a sífilis, aliás, a leishmaniose cutânea, né, como uma endemia classificada como parasitária. Ela é parasitária na parte cutânea, né? Ela causa ali uma situação na pele, inclusive danos, mas a gente não pode classificar ela como uma endemia parasitária, tá certo? Igual como, por exemplo, você vai entender na questão 7, tá? Na questão 7, eu estou dizendo que é incorreto afirmar que a hanseníase é uma doença de notificação compulsória. O tratamento deve ser realizado, então eu quero saber o que é incorreto aqui nessa questão. Vamos entender agora para você ver a 6, tá? A é uma doença de notificação compulsória. O que é que você acha? Tá errado isso aqui? Vamos para B. O tratamento deve ser realizado em regime ambulatorial? Sim. Por que regime ambulatorial? Isso não quer dizer que ele vai fazer somente lá. Regime ambulatorial é que precisa de visita. Lembra que a pessoa ela vai ter que ela vai estar sendo, vamos dizer assim, fiscalizada se a sua medicação está sendo devidamente utilizada, então ela tem um regime ambulatorial, porque eu preciso ter certeza que essa pessoa está realmente fazendo a medicação. Então, essa questão está correta, eu não marcaria o gabarito, porque eu estou perguntando aqui quem é errada, tá? O período de incubação é, em média, de 2 a 7 meses. Geralmente, sim, pessoal, o período de incubação, ela pode, inclusive, chegar até 12 meses, dependendo da situação.
Então, essa questão aqui está correta, eu não marcaria essa questão como errada, tá? D. O agente etiológico da doença é a única espécie de micobactéria que afeta os nervos periféricos. Sim. Então, qual é o agente etiológico da doença? Quem lembra? Da hanseníase. Quem é o agente dele? Hein, gente? Quando você lembra do agente da Hansen, eu colocou aqui, deixa eu ver. Vamos lá. Quando você lembra do agente, né, infeccioso da hanseníase, você lembra de lepra, lembra? Mycobacterium leprae. Então, ele é um agente, sim, que é o único que vai afetar os nervos periféricos, tá? Dentro dessa espécie. Ele afeta os nervos periféricos. Então, quando ele fala dentro dessa única espécie de micobactéria, tá? Existem outras doenças que afetam os nervos periféricos, mas não a nível de bactéria. Por exemplo, quem é que afeta os nervos periféricos? Uma diabetes, que é a situação circular, né? Do paciente diabético com cetoacidose. Então, pacientes que têm doenças de Chagas, algumas situações, mas o Mycobacterium é o único nessa espécie que pode afetar os nervos periféricos. Então, quando nós estávamos estudando hanseníase, é a primeira questão que fala sobre isso aí. Então, sim, o tratamento de regime ambulatorial está correto. Então, correta essa questão. O período de incubação é de, em média, até 7 meses, correto? Ou pode ser até mais. De 2 para cima, tá, gente? Então, na questão lá, nunca menos que isso. O agente etiológico da doença pode ocasionar problemas nos nervos periféricos? Pode. Então, a questão A, por que, professora? Ela não é uma doença de notificação compulsória. Eu vou explicar por quê, tá? Ela não é uma doença de notificação compulsória, é uma doença que... O que é uma notificação compulsória? É uma notificação que, tipo assim, se você tiver uma hanseníase, né? For diagnosticada com hanseníase, pronto, vai fechar tudo. É uma doença que vai contaminar todo mundo. E, enfim, não é bem assim. Nós estudamos a hanseníase e nós entendemos que ela é uma doença que ela tem tratamento, tá? Se for diagnosticada, ela tem tratamento e tem cura o mais rápido possível. E o alto poder dela de transmissibilidade é mantido, tá? Se for tratado de imediato, a pessoa não vai transmitir para ninguém. Lembra que a multibacilar e a paucibacilar, ela tem um período de transmissibilidade, no caso é a multibacilar, que tem a questão da transmissibilidade, porém, no período ali que está em tratamento, ela não tem mais transmissibilidade. Não é uma doença aí que precisa de notificação. Tipo, uma pessoa está com hanseníase no teu prédio, todo mundo está em quarentena, entendeu? Então, por isso que ela não é uma doença de notificação compulsória. Você não precisa ficar em quarentena, tá? Então, a questão A é a questão correta no sentido do gabarito, porque ela é a incorreta referente à hanseníase. Entendido, gente? Entendeu, Marina? Marina colocou aqui que tinha colocado a C, né? Entendeu? Perfeito, muito bem. Vamos lá. Questão 8. Também conversamos sobre a tuberculose, vamos ver o que é que tem aqui pra gente, né? A tuberculose é uma doença que pode ser prevenida e curada, mas ainda prevalece em condições de pobreza, né? E nós vimos isso por quê, né? E contribui para a perpetuação da desigualdade social. Sobre essa doença, leia as afirmativas abaixo e coloque V nas verdadeiras e F nas falsas. Vocês veem sempre que o concurso ele mostra para você uma historinha, né? Um conto de fadas ou um conto de bruxas. E no final ele só quer que você leia isso aqui, que isso aqui é a questão para você. Então vamos lá. Vamos ver quem está certo e quem está errado aqui nessas questões que nós vamos ler nesse momento, tá?
A transmissão se faz por via respiratória, pela inalação de aerossóis produzidos pela tosse, fala ou espirro de um doente com tuberculose ativa pulmonar ou laríngea. As gotículas exaladas rapidamente se tornam secas e transformam-se em partículas menores. As partículas menores, contendo 1 a 2 bacilos, podem manter-se em suspensão no ar por muitas horas, sendo capazes de alcançar os alvéolos. Passada, viu? É muita coisa para se ler, viu? Vamos para a próxima. Será que essa questão aí está correta? Essa primeira que nós vimos? Vamos ver demais. O maior risco de adoecimento para o TB descrito é a infecção pelo HIV. Dentre outros fatores conhecidos, destacam-se o tempo decorrido da infecção ao desenvolvimento da TB ativa. Maior risco de adoecimento nos primeiros 2 anos após exposição. A idade menor que 2 anos ou maior que 60 anos e a presença de determinadas condições clínicas, ou sejam, doenças e tratamentos imunossupressores. E aí, vocês acham que essas pessoas elas estão numa batalha de maior situação de grave, né, da tuberculose? O que é que vocês podem me dizer? Então, vamos lá. A tuberculose pode acometer uma série de órgãos e os sistemas, a apresentação da TB na forma pulmonar. Além de ser mais frequente, né, é também a mais relevante para a saúde pública, ou seja, a forma pulmonar, tá, gente? Pois é essa forma, especialmente a bacilífera, a responsável pela manutenção da cadeia da transmissão da doença, né? Que no caso, ele se torna uma doença infecciosa, tá? Então, eu tenho tudo para achar que isso aqui está correto. Vamos ver. A última, na TB, na forma pulmonar, o diagnóstico diferencial deve ser feito principalmente com silicose, infecções fúngicas, neoplasias, aliás, infecções bacterianas, outras micobacterioses, doenças autoimunes e embolia pulmonar. Vamos ver já, tá, gente? O porquê dessas questões estarem erradas ou corretas. Vamos ver aqui, lendo novamente de uma forma para eliminar o nosso conteúdo de errado. Vamos lá. Aqui diz o seguinte: a transmissão se faz por via respiratória? Sim. Pela inalação de aerossóis? Correto. Via respiratória, né? Produzidos pela tosse? Correto. Fala ou espirro? Correto. De um doente com tuberculose ativa pulmonar ou laríngea? Incorreta, tá? Porque a pulmonar, né, em atividade, ela pode fazer a contaminação, a laríngea não. Lembra que a pulmonar é a mais perigosa nesse sentido, né? Saúde pública. As gotículas exaladas rapidamente se tornam secas. Não, tá? Não se transformam em partículas menores. Pelo contrário, elas ficam agregadas, né? Contendo 1 a 2 bacilos, não. Isso aqui não tem nada a ver. Podem manter-se em suspensão no ar por muitas horas, sendo capazes de alcançar alvéolos? Não. Não podem alcançar os alvéolos, tá, gente? Ela vai ocasionar, né? No caso, as partículas, elas vão ocasionar a situação ativa de aerossóis, mas elas não vão alcançar de imediato os alvéolos. Lembra que essa transmissão ela pode ser feita, mas a pessoa ela pode ficar inativa dessa doença. Então, ela não vai alcançar diretamente os alvéolos ali e o paciente vai ser contaminado. Então, essa questão está incorreta, tá? Vamos para a próxima. O maior risco de adoecimento para a tuberculose descrito é a infecção pelo HIV? Sim, as pessoas com HIV, elas têm imunidade muito baixa, então sim, podem ter mais situações graves. Dentre outros fatores conhecidos, destacam-se o tempo decorrido da infecção ao desenvolvimento de TB ativa. Sim, ela tem uma questão de infecção, depois ela se desenvolve e se torna ativa. Então, nem todo mundo vai desenvolver a tuberculose, tá? Maior risco de adoecimento nos primeiros 2 anos após exposição, claro, porque a pessoa vai estar ali ainda, né, infectada. A idade menor que 2 anos ou maior que 60 anos, sim, essas pessoas são as mais
predisponente, sim, a ter, e a presença de determinadas condições clínicas, ou seja, as pessoas imunossupressoras. Sim, então essa questão está correta. Eu tenho a F inicial e essa verdadeira. Vamos ver a próxima. A TB pode acontecer uma série de órgãos no sistema, na verdade, acometer, né, gente? Nós vimos sobre isso, sim. A tuberculose pode afetar N situações, inclusive a forma pulmonar, que é a mais perigosa, né? Além de ser mais frequente, é também a mais relevante para a saúde pública. Por quê? Porque essa, sim, é uma doença de notificação compulsória. Porque é uma doença que a gente ainda está aí, não descarte, né? E ela pode promover gravidade, tá? É uma doença especialmente, é dessa forma especialmente que ela é mais, né, contaminante por ser bacilífera, ela vai determinar ali, vai transmitir o bacilo e é responsável pela manutenção da cadeia de transmissão da doença, que é o bacilo de Koch, tá? Então, sim, eu tenho essa questão aqui verdadeira. Vamos para a última. Na TB, da forma pulmonar, o diagnóstico diferencial deve ser feito principalmente com silicose, infecções fúngicas, neoplasias, infecções bacterianas ou outras micobacterioses, doenças autoimunes e embolia pulmonar. Não. A tuberculose da forma pulmonar não é feito um diagnóstico diferencial porque as pessoas vão ter algum tipo de infecções, como doenças adjacentes. Não. O maior prognóstico, de diagnóstico diferencial que vai ter nessa pessoa é a questão que ela vai fazer o diagnóstico inicial, né, que é o histórico clínico, tá? O histórico dessa pessoa vai dizer se ela tem uma predisponência ou não para isso aí. A questão da vacina influencia também, mas ela vai proteger mais ali a idade, né, até a adolescência, tá? As pessoas que têm infecções bacterianas, não necessariamente. Você pode ser acometido de várias infecções bacterianas e não necessariamente ter a tuberculose. Então, aqui a gente já viu que tem N situações para ela não ser verdadeira, tá? Então, nós temos FVVF. Quem é FVVF? Gabarito C, da questão 8, ok? Alguém acertou a questão 8? Vamos para a próxima. Entendido, né, pessoal? Se não entenderem, podem pedir aqui para a gente parar, tá? Vamos lá. Questão 9. Para serem desprezados, além de serem acondicionados em caixas de materiais pérfuros cortantes, aqui nós estamos relembrando o que nós vimos lá no iniciozinho dos nossos estudos, quando nós estávamos conversando aqui sobre, por exemplo, cuidados no centro cirúrgico, cuidado com pacientes, né? E como é feito o descarte, né? Aquela coisa toda. Então, vamos lá. E também vocês viram isso em sala de aula, eu tenho certeza, né? Para serem desprezados, além de serem acondicionados em caixas de materiais pérfuros cortantes, os frascos de vacinas com prazo de validade expirados devem ser A. Encaminhados para o fabricante. B. Descartados com lixo hospitalar. C. Esvaziados no sistema de esgoto da unidade de saúde. E D. Encaminhados para a central de material e esterilização para a autoclave. Eu estou falando aqui, tá, gente? Dos materiais que são desprezados, né? Os pérfuros cortantes e também os frascos de vacina, que são vidros, tá bom? Então, quando eles têm um prazo de validade que está expirado, e mesmo com vacina, eles é feito um descarte. Como é feito esse descarte? Para onde vai? Né? E os pérfuros cortantes, obviamente, não vai para canto nenhum além do lixo. Mas e os frascos de vacinas que ainda contém vacina e o prazo de validade expirou? O que é que vocês acham? Lembrando aí de central de material, a gente trouxe aqui uma situação de vacina, né? Mas se você estivesse tratando de uma central de material, com material, o que é que você faz com material que não esterilizado, né? O que é que você acha que vai acontecer com essas vacinas, né? Questão 9. Vamos lá. O que é que vocês acham?
Vamos lá. Encaminhado para o Entre A e B. A e B. Então, vamos deixar A de lado e vamos ver o B. B, C e D. Vamos lá. Descartados com lixo hospitalar. Não é descartado com lixo hospitalar, tá certo? Porque o lixo hospitalar, ele tá muito vago, esse lixo hospitalar. Você concorda que está muito vago? Quando eu falo descartado, então, em caixas de materiais pérfuros cortantes após o uso, essa questão estaria correta. Esse lixo hospitalar aqui, ele pode ser aquele lixo comum, não pode? Não é um lixo especial, é um lixo hospitalar que pode ser comum. Então, é uma resposta muito vaga para dizer que ela está correta. Até agora, o A é uma situação que pode ser real. C. Esvaziados no sistema de esgoto da unidade de saúde. Já pensou, gente? Você distribui vacina lá pro meio das baratas, daqui a pouco as baratas surgem aí passeando no meio da rua, usando, comprando roupa no meio da cidade, sei lá. De repente, né? Não, não pode ser utilizado. Hã? Então, essa questão B e C tá fora de cogitação. Você não vai ficar pegando vacina viral bacteriana e jogando, descartando nos esgotos, tá? Você não faz isso nem com uma pilha, né, que você usa na sua casa. D. Encaminhados para a central de material, esterilização. Gente, isso aqui é fora de cogitação. Então, sim, óbvio, pela questão toda errada das demais, a questão A, gente, é a mais correta. Em algumas unidades, né, tem a situação de não enviar para o fabricante, por exemplo, algum UBS de local pequeno, né? Estratégia de saúde da família, por exemplo, pequenininha, ela encaminha para uma central. E aí da central ela encaminha para o fabricante. Mas esse aqui é o ponto final, tá? Tem que ser encaminhado. É como se você estivesse dizendo, olha, isso daqui sobrou. Isso aqui não foi utilizada e, além de sobrar, a validade dela não foi, não está mais, não está sendo mais válida. Então, ela precisa ser descartada de forma correta. Então, é encaminhado para o fabricante, né, de volta para o laboratório, e lá é feito o descarte devidamente. Então, gabarito do número 9, questão A, ok? 10. Sabendo que os profissionais de saúde estão constantemente sob o risco de exposição ocupacional a patógenos transmissíveis pelo sangue, analise as afirmativas a seguir. Nós vimos isso aqui também em situação de centro cirúrgico, né? Então vamos lá. 1. Após exposição percutânea, ou seja, na cutis, né? O risco médio de adquirir o HIV é de aproximadamente 3%. O que é que você acha? Então, você tem ali uma contaminação com sangue, paciente infectado com HIV, você tem 3% ali de chance de ter uma situação também adquirida por via de pele, tá? Pode ser uma questão correta ou não. 2. A probabilidade de infecção pelo vírus da hepatite B é maior que a probabilidade de infecção pelo HIV. Você acha que é mais fácil você adquirir a hepatite B através de uma situação ali com sangue, enfim, com patógenos, né? Uma situação trabalhista. 3. A quantidade de sangue envolvida na exposição aos patógenos não interfere no risco de contágio. O que é que você acha? E a 4. Em casos de exposição ocupacional, ou seja, em trabalho, a fluidos orgânicos não contendo sangue visível, não é necessário realizar a profilaxia com drogas antirretrovirais para o HIV. E então, pessoal, essa questão 10 é uma questão que ela pode cair na tua prova, ela sempre vem parecida assim, tá? Essas questões, para que você tenha, assim, uma situação de que, como é que pode, gente? Eu nem estudei HIV, mas não é o HIV aqui. Pessoal, se não for fazer a pergunta, pode desligar o microfone, tá certo? Para que fique legal para quem está em casa assistindo a aula gravada depois, tá? Mas se for fazer a pergunta, pode ligar o microfone. Bora lá. Questão 10, tá, gente? Então vamos lá. Para mim, tava tudo errado.
A A única que única estava mais ou menos era A, a primeira, né? Após exposição percutânea, o risco médio é essa que você achava? isso. Mas as outras para mim estavam tudo errado. Então vamos lá, vamos ver se a 1 está correta, tá? Após exposição percutânea, no caso é a pele, o risco médio de adquirir o HIV é de aproximadamente 3%. Pessoal, existe risco para tudo. Está envolvido sangue e doença, existe risco. Aprendam isso, tá? Então, a prova de concurso ela não vai te dar uma estimativa de 3%, 4%, porque é uma situação de que foi analisado cientificamente. É porque existe risco para tudo quando você está envolvido com sangue. Inclusive, quando eu trabalhava no hospital, no Onofre, ainda como técnica de enfermagem, eu nunca esqueço que eu sofri uma situação viral através das fezes de um paciente. Era um vírus que ele foi contaminado, né, por um feijão. E o feijão foi eliminado nas suas fezes na fase do tratamento e foi para o meu olho, entendeu? Então, você está ali, é susceptível a qualquer situação. Então, por que após uma exposição percutânea eu tenho um risco médio de adquirir o HIV? É baixo, mas eu preciso dizer que é um risco, entendeu? É uma doença infecciosa, sexualmente transmissível, é uma doença que é transmitida através de uma situação de sangue, essa situação mas existe um risco. Você pode ter uma queimadura, você pode ter sido contaminado ali após uma exposição ao sol muito quente, ter ali alguma situação na sua pele e também de forma que tenha um risco de adquirir aquilo ali, você tem um contágio, não uma contaminação. Então, quando você fala assim, eu tenho uma situação de estimativa de que pode ser, mas não, você não vai estar contaminada. Mas quando nós temos uma exposição percutânea, eu tenho uma perfuração, tá? Então, eu tenho pele, o quê? Perfurada, ok? É por isso que às vezes você não descarta uma questão, porque você não sabe o significado. Quando eu falo de percutânea, eu tenho pele e eu tenho uma perfuração nela, ok? Então, quando eu falo de perfurações, eu tenho um risco de ser infectado com HIV, ok? Vamos para 2. A probabilidade de infecção pelo vírus da hepatite B é maior que a probabilidade de infecção pelo HIV? Você está falando de vírus, né? O vírus ali que é transmitido independente de ter uma relação sexual, né? E o da hepatite, né? No caso. Então, sim, é bem maior. Você tá conversando com uma pessoa com HIV, você não vai ser transmitida, não vai receber, né, o vírus do HIV. Mas a hepatite, sim, o vírus da hepatite, ela pode ter uma situação de infecção para você em outras situações, tá? Então, a questão 2 é uma questão correta também. Então, eu tenho 1 e 2 correta, ok? 3. A quantidade de sangue envolvida na exposição aos patógenos, né? Ao patógenos, não interfere no risco de contágio. Mentira. Quantidade mínima que seja vai interferir, vai ser uma situação de risco de contaminação. Lembra que eu falo de risco? Risco é risco. O mínimo possível pode ser uma gota, pode ser um pingo. Você tem um risco de contaminação, principalmente se for percutâneo. Então, é uma exposição ao patógeno é um risco de contaminação, tá certo? Principalmente quando nós estamos falando aqui de profissionais de saúde, que são expostos, né, no sentido de ocupacional, tá ok? Então, incorreta. Vamos ver a 4. Em casos de exposição ocupacional a fluidos orgânicos, não contendo sangue visível, não é necessário realizar profilaxia. Ai, gente, desculpa, eu errei aqui, transformei essa daqui na questão 4, viu? A quantidade de sangue envolvida, eu li errada. A quantidade de sangue envolvida na exposição aos patógenos não interfere no risco de contágio. Sim, né? Verdadeira. Interfere. Então, é o contrário, né?
Claro que interfere. Por quê? Porque eu tenho uma exposição ao patógeno, né? E ela vai interferir, tá? Então, esse não, ele não existe, tá certo? É isso aqui que eu ia dizer para vocês, que ele não existe. Então, sim, a qualquer tipo de sangue, eu até falei e o não estava aqui, eu não me toquei. Então, ele interfere. Então, por isso é uma questão verdadeira. Por quê? Porque tinha um não aqui, tá certo? Não interfere no risco de contágio. Então, é uma situação que pode estar envolvida nessa situação, ela pode, com dizer, né, ali, exterminar, né, é, essa situação viral, tá? Então, é um falso, né? Peraí, deixa eu ver, falso. Eu corrigi aí para vocês, gente. Deixa eu apagar aqui. Não vai ficar ruim para quem está assistindo de casa. Tenho colocado falso aqui. Peraí. Dá para ver, né? Não. Então, sim, se tivesse aqui, aí seria falso, né? Mas aqui tá verdadeiro. Ela interfere no risco, não interfere a situação da quantidade. É, quer dizer que qualquer quantidade ela vai proporcionar a você uma situação de risco, tá certo? Já a 4, ela diz assim: em caso de exposição ocupacional a fluidos orgânicos, não contendo sangue visível, não é necessário realizar profilaxia com drogas antirretrovirais. Pessoal, vamos dizer que você está trabalhando ou estudando, e aí você joga um gel com uma agulha na caixinha desse Carpax. Lá tem uma agulha apontada para cima. Você veio com sua mãozinha aqui, ó, e você se perfurou. Você viu o sangue aqui? Além do seu? Você não viu sangue na agulha, você só o perfurou. Você viu sangue? Mas você se perfurou. Por esse motivo, só basta você em trabalho, você tem direito e obrigatoriedade de ter a situação dos retrovirais aderidos, tá? Você precisa fazer o tratamento retroviral. Vou contar uma história aqui, então, que essa questão aqui é falsa, tá, gente? Então, ó, VVVF. Então, a 1, 2 e 3 verdadeira. Onde é que tá 1, 2 e 3 verdadeiras, tá? São essas 1 e 3. Questão D, gabarito D, tá? Pessoal, contar uma história para vocês. Numa escola que eu dava aula, um dos alunos, né, não foi comigo, porque eu sempre tenho uma política de quando eu estou dando os meus cursos ou quando eu estou ensinando, né, essa parte de perfuração, eu deixo um dos meus monitores, né, sempre perto da caixa de perfuro cortante, fica perto dele, ele fica sentado ao meio da caixa de perfuro cortante e ao lado o saco, o lixo comum, tá? Para ver, porque os alunos, gente, eles estão aprendendo, é uma situação ali de. Não é uma questão de prática para eles. E a consciência, tá nervoso, tá. Pode acontecer, e acontece muito. E aí aconteceu de que um desses alunos jogou, né, o material perfuro cortante no lixo comum. E uma das meninas da limpeza, ela se contaminou, tá? Ela se contaminou, claro, não tinha mais sangue, não tinha mais nada ali. Mas ela foi encaminhada para o Gisela Trigueiro para fazer o uso dos antirretrovirais. Então, independente de você ter visto sangue, se teve contaminação a nível de percutânea, ou seja, perfuração, não esqueçam esse nome aqui, tá, gente? A pessoa ela vai precisar, sim, ser inserida no tratamento antirretroviral. Então, por isso, a questão 4 está incorreta, ok? Entendido, pessoal? Essa questão 10? Muito bem. Eu Vamos queria que lá. você me explicasse somente essa 3 novamente. A 3, Da 10. a 3 dá 10. É. A quantidade de sangue envolvida na exposição, aqui tinha uma, deixa eu apagar para você.
A quantidade de sangue envolvida na exposição aos patógenos não interfere no risco de contágio. É mentira. A quantidade de sangue envolvida interfere no risco de contágio. Por quê? Porque é mentira no sentido da verdadeira, né, gente? Quando você tem um risco de contaminação, você tem um risco de contaminação em grande portabilidade. Porém, numa situação de exposição ao seu patógeno, isso aí não quer dizer nada. É igual a questão que é o contrário à questão 4, né? Quando você tem uma situação de envolvimento a um risco de patógeno, por exemplo, pode ser sangue, pode ser, eu posso estar falando aqui de secreção, né? Então, sim, ela não vai interferir no risco de contaminação. É mentira se você tivesse baixa, se tivesse aqui, por exemplo, não esse não, né? Que interferiria. Como tem um não, então a questão está verdadeira, porque ela pode sim contribuir para que você tenha um risco à exposição. Aqui já diz que não tem sangue nenhum e que você, por isso, não estaria contaminada. Mesmo assim, é uma contaminação, entendeu? Então, aqui a quantidade, seja alta ou baixa, interfere? Interfere. E aqui embaixo, a não quantidade interfere? Interfere sim, né? Porque essa daqui vai fazer o tratamento de retroviral, assim como essa que não tinha sangue, entendeu? Aqui foi porque, como eu não tinha percebido não, eu tinha colocado o F, mas não. Aqui ela é verdadeira porque interfere sim no risco de contaminação. Qualquer tipo de quantidade de sangue vai interferir no risco de contaminação com HIV, tá? E não sangue também, se você tiver passado por uma exposição ocupacional com fluidos orgânicos, né? Mas que você saiba que tinha sangue ali, talvez você não esteja vendo mais, como foi a questão aqui da funcionária que eu falei, né? Ela se perfurou, ela também vai ser envolvida no antirretroviral, tá certo? Se aqui nessa última tivesse dizendo assim, ao contrário, né? É necessário realizar a profilaxia, então todas as questões estariam corretas. Entendeu? Entendi, obrigada. Vamos para 11. Deixa eu tirar minha borracha. O Serviço de Vigilância e Saúde notifica um descarte inadequado de resíduos químicos. Isso aqui a gente falou também na aula de classificações de centro cirúrgico, né? Provenientes de um laboratório de análises clínicas. Então, eu tenho aí um descarte de um material de laboratório. Esse tipo de resíduo deve estar adequadamente identificado como resíduo tipo. Que tipo de resíduo químico você vai classificar esse material? Então, eu tenho um serviço de vigilância que ele tem uma qualificação, tipo os lixinhos, lembra? Você não está num restaurante ou numa lanchonete, aí tem, né? Material plástico, aí tem o verdinho, é isso, o amarelo, o vermelho, né? Então, para o serviço de vigilância também, eu preciso descartar os materiais, principalmente materiais que são químicos, resíduos de situação de laboratório, né? Eles passam por uma situação de reciclagem, tá? E tem outros materiais que eles são realmente distribuídos aí e jogados para incinerar. Então, o que vocês acham? A nível da classificação, né? De vigilância e saúde e notificação, como é que eu devo fazer essa identificação de resíduo, tá? O que é mais, vamos dizer assim, os resíduos laboratoriais, quanto mais expresso, né? Quanto mais na fase de perigo, é maior a quantidade ali de desprezo. Então, quando eu penso numa situação como essa, tá, gente? O resíduo, ele não é o ar. O ar é aquele resíduo assim mais leve, o resíduo que não vai machucar ninguém, vamos dizer assim, a nível de público, né? Não vai admoestar, como é que eu posso falar, meu Deus? O fluido do trabalho de vocês, a saúde pública, não vai oferecer nenhum tipo de risco, tá? O ar é, por exemplo, um papel que você descarta do hospital, né?
são as questões residuais de materiais orgânicos que o seu paciente pode usar. Então, são materiais que você não tem um critério tão avançado. Já os riscos de laboratoriais, eles têm um certo risco de classificação, mas eles não são tão perigosos quanto, por exemplo, materiais cirúrgicos, né? Materiais que são, por exemplo, eu não sei se eu contei nessa aula para vocês de centro cirúrgico, de uma época que estava na prefeitura uma ex-prefeita daqui de Natal, da Grande Natal, e aí ela não pagou a prefeitura e o lixo, né, não estava sendo devidamente reciclado, né, coletado. E aí, o que tinha no centro cirúrgico, gente? Pedaços de pele, membros amputados, né? Então, o membro amputado, ele é classificado nível E, ou seja, é perigo, né? Perigo para a comunidade, porque ele está ali em uma situação que pode transmitir, né, doenças, tá? Então, ele é uma das situações mais perigosas. Então, sim, o centro cirúrgico, né, ele promove esses tipos residuais que nós precisamos classificá-los, assim como laboratórios, dentre outros, tá? E o que seria o D? Seriam aqueles pérfuros cortantes que nós utilizamos e descartamos ali e que pode sim, porventura, ocasionar danos, como por exemplo aqui, uma situação que uma pessoa vai ter que fazer um tratamento e pode correr o risco de ter sido ofertada ali com algum tipo de doença retroviral, tá? Então, quando eu falo do descarte de laboratórios, organismos clínicos, né, mas que são resíduos químicos de laboratório, eu não estou falando ali, por exemplo, de material como a diurese, as fezes, né? Que tem um descarte ali propriamente para aquilo ali. Então, nesse caso, na vigilância sanitária, resíduos comuns e químicos, quando eu falo de resíduos químicos, seja tanto para centro cirúrgico, ou para situações de laboratório, ou enfermaria, quando eu estou falando, por exemplo, de um resto de classificação de álcool que não está mais sendo utilizado, está inválido, né? Ele é um risco, ele pode causar risco, mas o descarte dele teria que ser uma situação menos agravante. Então, por isso, ele é um descarte B, ok? Então, quanto maior, né, A, B, C, D, então o D é o descarte mais prioritário, mais agravante, o E é mais agravante ainda, o A é o menos, o B ele fica no médio porte, tá? Então, por exemplo, um descarte de um scalp, ele seria ali um descarte D, um descarte de agravamento que poderia policiar ali ou ofertar algum tipo de dano, né? Já um descarte eu tenho um nível de situação que pode agravar a comunidade, como, por exemplo, descartes ali de membros ou coisas bem mais graves que possam vir a sair do hospital e ofertar uma patologia para a saúde pública, né? No caso, a comunidade, tá? A 12, pessoal, é uma situação de diabetes. Nós estudamos diabetes, não foi? Também. Vamos ver se nós conseguimos resolver essa questão aqui. O Ministério da Saúde, né, conceitua o diabetes mellitus gestacional como intolerância aos carboidratos de graus variados de intensidade, diagnosticada pela primeira vez durante a gestação, podendo ou não persistir ao parto. Nós vimos isso, será que está correto? Sim. Então, se permanece, eu tenho aí uma situação de diabetes tipo 2, não é isso? Proveniente de uma gravidez diabética e a pessoa perdurou, né? Recomenda-se que, independente de apresentarem fator de risco, todas as gestantes devem realizar uma dosagem na glicemia no início da gravidez, né? Realizar, no caso, uma situação de identificação, tá? Confirmar o diagnóstico de diabetes gestacional sem necessidade de teste de tolerância duas de glicemias plasmáticas de jejum, que são aquelas que as gestantes fazem jejum, maior ou igual. Então, qual dessas aqui eu poderia sugerir, né, uma necessidade de confirmação de diagnóstico, tá? Porém, como ele está fazendo uma pergunta de sem necessidade, né? Confirma o diagnóstico de diabetes gestacional sem necessidade de teste de tolerância.
2 glicemias plasmáticas de jejum maior ou igual a. Então, qual dessas aqui não é tolerável, vamos dizer assim, mandar a gestante ir para casa, dizer que ela melhora a alimentação, né? Qual dessas aqui você acha que, ó, aqui já tem um diabetes claro, curto e grosso. Questão 12. Alguém conseguiu responder essa? Eu marquei a letra C. Letra C. Mais alguém? Vamos lá, pessoal. 86, tá tranquila, mas lembrando que nós estamos falando aqui de uma gestante, tá? Uma gestante, nós temos um limite aí para ela, porque ela está ali condicionando uma situação que, inclusive, eu estou falando aqui de uma gestante que pode ter uma intensidade de diabetes já vir da prevalência e não saber, né? Então, nós temos 2 situações que a gente não conhece, por isso que a gente tem que avaliar a fase clínica dessa gestante, né? Se ela já tem histórico clínico, a família dela, né? Alguma coisa do tipo, tudo isso também vai influenciar. Mas é que quando eu falo das intolerâncias, eu estou falando a situação de que, por exemplo, tem mulher grávida que ela come bastante. E aí, por ela comer bastante, ela vai ter uma variedade aí nessa situação da glicose, e não necessariamente ela vai estar diabética, né? Porém, independente disso, o Ministério da Saúde ele quer que nós sejamos muito prudentes, enquanto ofertadores de saúde pública, independente que ela tenha fator de risco ou não, porque isso é importante, né? Uma mulher gestante está realizando uma dosagem ali no início da gravidez e ela já tem um número que pode chamar a atenção, né? Ela vai observar o que se confirma dentro de um diagnóstico gestacional, que ela pode ter uma situação mais para frente de observação. Então, eu tenho que ter ali um limítrofe, não somente quando ela está acima, tá certo? Então, 86, ela está dentro do limite. O 126 e 142, ela já está acima. Então, ela já estaria com o diagnóstico ali de diabetes gestacional. Então, o que seria esse limite dela? Seria o 95, tá certo? Seria o 95. Não quer dizer que ela é diabética, tá, gente? Não, ela não é diabética. Porém, é um limite para que ele investigue, sim, se ela tem uma quantidade plasmática, né? Em outras situações, mesmo que seja um limite 95 para você, em fase comum, não grávida, né? Mas uma pessoa grávida já com uma situação ou não de histórico familiar, ele não vai esperar que chegue a 126, a 142 para fazer uma segunda demanda de investigação. Quando chega no 95, essa mulher já vai ficar sendo avaliada criteriosamente. Aí ele vai mudar as questões de alimentação, pode inserir uma medicação, caso ela não tenha esse controle, e aí vai observar se pós-gravidez persiste esse quadro ou não, tá? Então, quando chega a 95, pelo Ministério da Saúde, em algumas situações de prova, você vai chegar até 100. Aí, professor, o que eu faço? Ora, se você sabe que 126 já está avançado e 142 também, é o que for diferente desses dois. Pode ter, por exemplo, 113, né? Pode ter, por exemplo, 103, como foi meu caso. 98 foi meu caso e eu já estava ali com a médica de olho em mim, entendeu? Porque eu tenho o quê? Eu tenho história clínica na família, né? Então, geralmente, existe um limítrofezinho ali que ele vai ficar observando. Olha, esse 95 foi por quê? Você comeu o que ontem? Vamos fazer outro. Então, sim, o limite é a 95. Em algumas literaturas você vai ver até 103, tá?
chegando a 98, mas passou de sair, ele já dá diagnóstico de diabetes gestacional. Entendido? Entenderam essa situação? Porque não poderia ser um pouco maior? Porque aí a pessoa já vai estar, né? 126 já fica com medo. 142 é diabetes, tá? 13. A necessidade de aplicar as manobras de reanimação logo após o nascimento. Aqui eu estou falando de PCR, tá, gente? A necessidade de aplicar as manobras de reanimação logo após o nascimento depende da avaliação rápida de algumas situações relacionadas à vitalidade do recém-nascido. A tomada de decisão em iniciar as manobras e a avaliação de sua eficácia depende da avaliação simultânea de dois sinais. Nós vimos ontem a situação avaliando um adulto. E aí você é surpreendido agora com a prova falando de uma criança, né? Quem gabaritou essa questão? O que é que você acha de dois sinais clínicos que nós vimos ontem na aula que poderiam ser assunto aqui nessa questão 13? Gabarito da letra C. Letra C, muito bem. Quem mais? Então, vamos lá. Eu tenho dois sinais clínicos aqui, que são sinais vitais. Lembra que ontem nós observamos uma situação de conduta em determinados pacientes e vimos como e o que nós devemos fazer ali para conforto daquele paciente até a chegada do socorro. Nesse caso, nós temos uma situação de uma manobra que nós vamos iniciar, a PCR, aliás, a manobra, né, para a conduta da PCR, uma parada cardíaca, enfim. Mas eu estou falando da vitalidade de um recém-nascido. Existe uma tomada de decisão que é avaliada pelo enfermeiro, porém, o técnico de enfermagem ele está ao lado da mãe, na conduta o quê? De administração de medicamentos, na conduta da orientação. Então, é importante ele avaliar essa situação simultaneamente ali junto com toda a equipe. A hipotermia e coloração da pele. A hipotermia não vai ter como você avaliar, concorda? Porque o recém-nascido, logo após o nascimento, não tem como você avaliar. Não é necessariamente a hipotermia que vai classificar você nesse momento ali, aliás, essa criança ali, esse recém-nascido, como uma conduta de PCR. A coloração da pele, beleza, tá? Frequência cardíaca e respiração. Você não tem como observar a frequência cardíaca também, né, do recém-nascido naquela conduta. A respiração você até vê, porque ele vai estar o quê? Muito provavelmente em apneia. Se ele vai estar em apneia, você não vai nem contabilizar a frequência cardíaca. A criança, quando nasce, ela vai ter um período ali de tempo para chorar. E se ela não tem respiração, é um critério. Mas a frequência cardíaca não tem como você avaliar, tá? C. Boletim de Apgar. O boletim de Apgar, para quem não sabe, né, é feito pelo enfermeiro. Porém, nós sabemos que a criança, ao nascer, ela chora, tá? Ela chora. Ela tem a questão também muscular, tá? Tensão, tudo isso aí é observado pelo enfermeiro e avaliado pelo pediatra. Mas você sabe, né? Você que pagou saúde da criança também, viu urgências e emergências, o boletim do APGA, que é um número, né? No caso, eu vou ter uma numeração que vai de 0 a 10. Assim, nos primeiros 5 minutos, a cada 5 minutos, 2 minutos, também a gente vai avaliando a evolução dessa criança, é justamente o boletim que vai dizer para a unidade, né, de pronto atendimento que está ali naquele setor, naquele momento, que existe uma situação de emergência com aquela criança. Ora, a criança nasce sem choro, sem tensão, né? A criança nasce cianótica, né? A cor dela está totalmente fora do eixo. Então, tudo isso aí vai indicando um Apgar negatividade. Nos primeiros 5 minutos, esse Apgar, por exemplo, da criança é 3, eu tenho uma situação de urgência.
eu tenho uma intercorrência ali. Situação de APGA 6, também a situação de intercorrência. A cada 5 minutos, esse APGA ele tem que aumentar para chegar ali numa grade maior, tá? No nível 15, né, de APGA, nível 10, né? Então, a APGA, sim, é uma conduta de sinais, porque eu vou observar através do que o enfermeiro e o pediatra vai falar, e, claro, a coloração da pele, como aqui em cima também estava correta. Então, essa daqui é a questão correta, porque a coloração da pele está ok, das mucosas está ok, mas a frequência cardíaca a gente não consegue avaliar assim que o recém-nascido nasce. Então, frequência cardíaca não, coloração da pele sim, respiração não, frequência cardíaca não, coloração da pele sim, hipotermia não, gabarito letra C. Muito bem. Pessoal, são 9 horas, tá? Vou fazer o seguinte. Vocês querem dar continuidade? Querem que eu dê um tempinho para vocês tomarem uma água? Ou vocês preferem que eu grave essa aula amanhã e demande para vocês a continuidade do gabarito? Por que eu pergunto? Porque tem pessoas que vão dormir, que preferem dormir, eu durmo tarde, tá? Mas que preferem dormir mais cedo porque tem trabalho, e aí quando chega a determinado horário já passaram 2 horas de aula, né? Que a gente está fazendo 2 aulas todos os dias e já fica um pouco mais perturbador. Ou se vocês querem terminar do gabarito, porque eu sei que não teve gente que não chegou aqui no meu celular e está reclamando que não deu tempo de fazer. E aí eu posso deixar gravadinha e amanhã disponibilizar para vocês. Aí vocês me digam aqui no chat, por gentileza. Por mim tudo bem, Francine. Por mim não tem problema não. Eu consegui fazer só até 15. Foi? Mas não tá tudo bem o quê? De continuar, não continuar? De não continuar, a senhora grava e manda. Sim. Tudo bem pra mim. Ok. Marina já deve estar com sono também. Tem mais alguém aí? Eu tô vendo 12 pessoas, mas estão tão caladinhos hoje. É a chuva, gente? Ah, Marina já tá com os olhos fechadinhos, né? Então, pessoal, eu vou liberar vocês como combinado às 9 horas, tá certo? Amanhã pela manhã eu já vou disponibilizar então o gabarito, mas eu vou deixar a aula gravadinha para vocês também, porque a explicação sempre deixa você com a mente um pouco mais aberta, né? Então, considerando essa aula mais estreita, né, naquele lançamento de simulados, nós vamos começar com farmacologia, ainda vamos ver vigilância sanitária, tá? E vamos finalizar esse conteúdo também, ok? Então, desde já, mais uma vez, boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Aproveitem os feriados e deixa eu dar um aviso aqui para vocês e deixar gravado, tá, pessoal? O link das aulas, nós temos mais de 25 aulas lá no YouTube. O link, ele fica assessorado lá no WhatsApp, lá no nosso grupo de estudos, tá? Então, você vai lá em cima, clica lá no link que você vai ter acesso a todas as aulas. Eu digo isso porque teve alunos que entraram depois e eles estavam vendo somente as aulas mais recentes, vamos dizer assim, que eram colocadas, né? Mas clica no link que estarão atualizadas as aulas que não chegaram a ver depois que entraram. Não entrou mais ninguém depois do dia 20, do dia da inscrição em si. Mas pode ter perdido alguma aula e quer revisar. Então, basta clicar no link que está na descrição do grupo, que você vai ver todas as aulas gravadas, tá ok? Tá bom? Qualquer coisa, qualquer aula que vocês estejam sentindo falta, falem conosco imediatamente, porque ela pode não estar listada para você e a gente libera lá no link, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Até semana que vem, mas eu já mando para vocês aqui essa aula gravadinha. Beijos.